Olá, vamos compartilhar ideias? Então vamos. Tudo jóia com você? Bem, o assunto de hoje é sobre joia, mas não sobre o comprimento antigo que a gente geralmente falava, tudo jóia. É sim, é sobre as joias que foram apreendidas pela Receita Federal. Mas antes, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, aperte lá o sininho para que você seja notificado dos nossos vídeos. Bem, é isso mesmo, gente. Vocês devem estar acompanhando. É um assunto de grande relevância e eu vou explicar por quê. Né? Essa apreensão, né, feita pela Receita Federal ainda em 2021, que na visita do presidente Bolsonaro ele ganhou um presente, um dos presentes, que é um conjunto de joias no valor de 16 milhões de reais. Mas antes eu vou fazer uma recapitulação rapidinha com você. Primeiro, vamos lembrar de alguns assuntos relacionados à família Bolsonaro. Primeiro, logo no início do seu governo, foram apreendidos 39 quilos de cocaína no avião presidencial. Lembra disso? Né? O sujeito lá que foi identificado, responsável pelo transporte desse carregamento, foi preso na Espanha. Né? Então foi o primeiro caso assim com o Bolsonaro na presidência da República. De lá para cá tivemos vários outros, né? Sendo eles a famosa rachadinha, né? Do uso do dinheiro público, né, que é feito pelas assessorias parlamentares que foram usadas, né, indevidamente, a Polícia Federal apura. Depois teve vários casos é, é, da família, né, vocês viram, né, na compra de 57 imóveis com dinheiro vivo, num total de 107 imóveis adquiridos pela família. Né? Então, é um conjunto de situações que foram se revelando durante os anos da família Bolsonaro no poder no país. Né? E as últimas, né, que é o uso do cartão corporativo do presidente, da mulher do presidente, que estão sendo investigados, que foram gastos muito provavelmente de forma, no mínimo, indevida, no mínimo. Né? Então, e agora surgiu, né, o carro, antes falar daquele caso, né, logo quando ela saiu do Palácio da Alvorada, sabe que lá no Palácio tem aquele, tipo um canal onde ficam as carpas e as pessoas têm a tendência, há muitos anos, de jogar moedinha lá e fazer um pedido. Ela desvaziou, mandou desvaziar aquele canal, vários peixes morreram, mandou recolher aquelas moedas, e aquelas moedas, segundo ela, foram destinadas a uma igreja, uma ONG ligada à igreja. Bem, vocês percebem que não vários delitos, e as pessoas acabam, muitas vezes, achando que são pequenos delitos. Não, não são pequenos delitos. São delitos muito graves, e que, a cada dia que passa, eles vão sendo revelados, até porque o presidente Lula baixou um decreto para analisar os sigilos, né? Tudo o Bolsonaro colocou em sigilo. E eles estão, aos poucos, sendo revelados aquilo que realmente seria sigilo improcedente. Bem, mas vamos falar sobre o caso das joias. Todo presidente da República, em missão internacional, muitas vezes recebem presentes. É natural. Mesmo quando chefes de Estado vêm também ao Brasil, o Brasil geralmente oferece um mimo. Né? E, no caso, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, né, o presidente recebeu um mimão. Né? Não foi um mimo, foi um mimão, porque era um estojo ali com um cavalo, que eles destruíram o cavalo para poder esconder as joias, tudo indica que foi isso. Né? Então, tudo isso entre joias e relógio calculado em 16 milhões de reais. O valor. E o que fez? Ao invés de ele entrarem com esse presente no Brasil, o que poderia declarar? E aí o Tribunal de Contas que estabelece se tem que ser um de uso de bem público, né? Que ele vai para um acervo de bem público ou pode até para um acervo pessoal do presidente da República. Né? Mas, na realidade, quando alguém dá um presente a um outro país, esse presente é para todos nós, é para o povo brasileiro. Né? Então, o Estado é que fica responsável. Bem,
Ela poderia ter dito que comprou, a Michele ganhou essas joias e, ao passar no aeroporto com essas joias, ela declararia, só que teria que pagar o equivalente hoje a 50% dos 16 milhões de impostos. E hoje, né, como não declarou, pagaria mais 25% de multa. Né? Então, pelo que eu entendi, eles não quiseram declarar que o bem pertencia a ela, que ela ganhou, não o chefe de Estado, tal, e foi um mimo que ela ganhou. Não fez isso. Como também, ao chegar no Brasil, não vieram com a intenção de declarar como um bem ganho pelo rei lá da Arábia Saudita. Enfim, aí eles tentaram, de várias maneiras, ir lá e tentar buscar essas joias. O Bolsonaro fez uma última tentativa no dia 28 de dezembro, quando ele fugiu para os Estados Unidos. Ele mandou seu oficial de ordem, né, e esse oficial de ordem mandou um cidadão lá do Exército tentar pegar essas joias e, esplendidamente, o funcionário da Receita disse que não. Ele não poderia liberar sem antes, né, registrar ou pagar o que era devido, né, para a Receita Federal. Primeiro, você entende pela importância que é ter um servidor público com estabilidade, né? Porque nenhum servidor que não tivesse estabilidade ia, de fato, exercer o seu papel corretamente como ele exerceu, né, com medo de retaliação, ser mandado embora, enfim. Como ele é funcionário de Estado, concursado, ele falou, não, é responsabilidade minha não liberar, e não liberou. Né? E aí veio à tona isso pela imprensa. Né? E agora vai se verificar qual era a intenção. E aí tem outras pontes ligando a isso. Segundo que tem um outro lote, segundo de outras bens aí que foram dados ao Bolsonaro e que vão se verificar se está no acervo presidencial. Mas o que nos deixa assim um pouco... será que foi o mimo ou será que foi uma propina? Porque 16 milhões de reais para ser um mimo é um pouco demais, né? E aí verificou-se que o fundo árabe, né, que em princípio é de um outro país, os Emirados Árabes, na qual Bolsonaro também tinha muitas relações, né, mas que a Arábia Saudita parece que faz parte desse fundo, comprou ativos da Petrobras por um preço muito baixo, muito questionável à época. Né? Então, as pessoas estão começando a juntar os detalhes dessa operação, que pode ser muito maior do que uma simples apreensão de o chamado um mimão, né, de 16 milhões de reais que foi apreendido pela Receita Federal. Bem, em todo caso, isso primeiro é uma vergonha para o nosso país, né, é uma vergonha para o mundo que um presidente da República tente passar de forma informal, ou no mínimo, ou tenta dar uma carteirada em cima da Receita Federal para passar mercadoria de forma indevida. Isso poderia, se ele conseguisse passar com essa mercadoria, poderia configurar em contrabando. Então, a gente poderia ter um presidente contrabandista. Mas como o funcionário da Receita não permitiu, não pode configurar contrabando porque ele não foi retida a mercadoria. Em todo caso, é um vexame para o Brasil, é um vexame para o nosso povo brasileiro, né? É um vexame para nós, né? Porque nós todos somos brasileiros e temos que lidar com situações como essa. Então, tudo isso vai ser devidamente apurado e vamos saber qual foi o real motivo dessa presente que a mulher do presidente, do ex-presidente Michele, recebeu essas joias de 16 milhões de reais e não declarou a receita e nem encaminhou para o acervo da presidência da República para ser como outros acervos, né? Para você ter uma ideia, o presidente Lula teve, nos seus 8 anos de governo, tem 8 containers de acervo de presentes dados por outros chefes de Estado, devidamente catalogados, devidamente armazenados, que isso pertence a todo o povo brasileiro.
Tá certo? Então vamos ver o desdobramento disso tudo. A vergonha está feita, o vexame já foi feito, né? Agora vamos buscar os verdadeiros culpados e responsabilizá-los pelos atos de mais um delito, mais um crime cometido pela família Bolsonaro. Um abraço, se você gostou desse vídeo, aperte o sininho para que tenha notificação e se inscreva no meu canal. Um abraço.